E aí, meu povo, beleza? Pois é, tô de volta, galera, com o vídeo que eu tinha prometido. Tive uns problemas aí envolvidos com o evento que eu estou coordenando e por isso não tive tempo para poder terminar essa videoaula, mas hoje eu consegui finalmente ter um tempo para poder focar nela e passar essa videoaula para vocês, que era a continuação da videoaula que eu tinha falado do primeiro vídeo, que seria o exercício, que seria um exercício com base naquilo que eu tinha falado. Então, vamos diretamente ao exercício. Aqui nesse exercício, ele fala o seguinte: determine as cargas internas resultantes que agem na seção transversal que passa pelo ponto B. Ou seja, ele quer as três reações que ocorrem no meu ponto B, que é esse ponto que está marcado na minha viga. Essas três reações a gente aprendeu na última aula. Então, não é uma coisa nova, é uma coisa que a gente aprendeu. Então, para quem está vendo esse vídeo agora, eu sugiro que você veja o vídeo anterior para que você não fique perdido no exercício. Tudo bem? Então, perdão, vamos começar. Temos aqui, vamos analisar de leve aqui, temos uma carga distribuída de 900 kN por metro em um trecho de 5 metros, sendo o meu ponto B localizado a 1 metro do ponto A. Então, vamos entender bem esse exercício. Temos o nosso desenho, a nossa figura mostrada a seguir. O que logo de início a gente já vê que tem a carga distribuída assim, e o nosso ponto B ele localiza-se a 1 metro do marco A. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é diminuir essa carga distribuída e focar ela exatamente no ponto B, que é onde a gente quer analisar. Então, para fazer isso, a gente vai utilizar uma regra de 3 simples. Isso a gente aprendeu no ensino médio, que é a semelhança de triângulos. Sendo um triângulo maior, tem que ser proporcional a um triângulo menor. Então, vamos fazer o seguinte: se meu 900, que é a altura do meu triângulo retângulo da minha carga distribuída, está para 5 metros, ou seja, a minha altura do meu triângulo está para 5 metros do comprimento dele, logo a minha altura x, que está no ponto B, que foi marcado aqui a 1 metro do A, logo o meu x estará ligado, ou melhor, está para o meu 4, que é a minha distância, ou melhor, o meu comprimento do meu novo triângulo. Fazendo uma regra de 3 simples, a gente chega a 720 kN por metro. Então, já facilitou bastante. A gente já consegue transformar aquela carga distribuída inteira em uma carga distribuída menor. Aquela carga que vai realmente focar no ponto que a gente quer analisar. Então, o próximo passo é saber como essa carga distribuída vai transformar numa carga pontual. O nosso intuito é transformar essa distribuída em uma pontual, porque precisamos achar qual é o ponto onde essa carga ela atinge a sua força, a sua carga pontual perante a minha viga, para eu poder ter o meu diagrama de esforços. Então, é simples. Como a gente tem a viga, para a gente achar a carga pontual, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai calcular a área do meu triângulo, ou seja, 720 vezes 4 dividido por 2, que me dá um valor de 1.440 kN. Aquela carga distribuída transformou-se em uma carga pontual de 1.440 kN através de uma
de uma equação simples, a equação da área, a área do triângulo retângulo, que é base vezes altura dividido por 2. A altura é 1720, a minha base é 4. Dividido por 2, eu chego à minha carga pontual. Mas não parou por aí. Como a gente tem a carga pontual, a gente precisa saber qual é o ponto onde ela age, do ponto B até o C. Qual que é o ponto que aquela carga pontual age nesses dois sentidos. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que lembrar de uma relaçãozinha de um triângulo para achar o centro de atuação. Melhor, o centro no eixo X de atuação daquela força. Então, se você guardar essa equaçãozinha, essa relaçãozinha aqui, você vai conseguir resolver todos os exercícios que tem a ver com cargas distribuídas que tem triângulo. Então, isso aqui, cara, você tem que ter na sua cabeça, você tem que... É uma dica que eu dou, você tem que saber essa relaçãozinha, porque isso vai te ajudar bastante. Porque se você pensar assim comigo, olha, olhando no exercício, a minha carga pontual eu preciso saber qual é a distância, o que eu vou fazer. Como aqui no meu triângulo, minha relação fala que o ponto onde a minha carga pontual age até o ponto B é de B dividido por 3, ou seja, 4 dividido por 3, que me resulta em 1,33 metros. Essa é a distância que a minha carga pontual fica do meu ponto B. Então, como a gente já tem a força concentrada, a gente já tem a carga concentrada, a gente pode partir para o diagrama de corpo livre, que é a base para poder resolver o exercício. Então, logo de início, você já vê que se a gente quer as forças, as reações no ponto B, a gente vai ter a força de reação no eixo X, a do eixo Y, e a gente vai ter um momento. Então a gente tem 3 equações de equilíbrio que a gente aprendeu na aula passada. Então vamos colocar ela em prática. A primeira equação de equilíbrio, a gente tem que ter o seguinte, que o somatório de forças no eixo X tem que ser 0 para ela estar em equilíbrio. Então, eu adotei nesse sentido aqui, o que significa essa setinha da esquerda para a direita positivo? Essa é o sentido que eu adotei pro meu exercício, para esse cálculo. E eu falei bastante sobre essa questão de sentido na aula passada. Então, se você não entendeu ou não está recapitulando bem, eu sugiro que você abra o vídeo anterior, que você vai entender bastante sobre essa parte de sinais, conversão de sinais. Então, voltando, aqui fala que o meu somatório de forças no eixo X tem que ser 0. Ou seja, tem que estar em equilíbrio. Tanto do lado esquerdo como do direito tem que estar em equilíbrio. O somatório dos dois tem que chegar a 0. Então, a gente olhando para a figura aqui, a gente vai ver que nós não temos uma reação do ponto C, porque o ponto C ele não tem apoio. O ponto C ele é simplesmente um ponto vago, ele não tem apoio. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter somente a reação do ponto B, que é a minha força do eixo X em B. Então, minha força do eixo X em B é 0 newtons, certo? Aqui, galera, essa é muito importante. Mesmo que não tenha nenhum valor de força, você tem que colocar FXB é igual a 0 newtons. Tem que colocar newtons, porque é a unidade de medida. 0 não é valor, não é unidade de medida de nada. É apenas um número. Então, isso é o que os professores cobram e isso é o que muita gente esquece e acaba se ferrando na prova. Então, muita atenção, porque unidade de medida é primordial. Você tem que ter unidade de medida no seu exercício, e você que vai virar engenheiro, você tem que ter em seus cálculos e assim por diante. Então, seguindo adiante, temos a nossa segunda reação, que é a minha somatório de forças no eixo Y tem que ser igual a 0. Ou seja, o equilíbrio entre as forças para cima e para baixo tem que ser igual a 0.
para estar em equilíbrio, o somatório das duas tem que dar 0, certo? Então, o que acontece? Se temos uma força do eixo YB para cima, temos uma força do eixo Y, temos uma força que é a nossa carga pontual que calculamos antes, que é de 1440 kN. Temos ela para baixo, ou seja, ela está no sentido oposto. Então, como adotamos o sentido de esquerda, de baixo para cima positivo, a minha carga pontual vai ser negativa. Então, meu FYB vai ser positivo, menos a minha carga pontual, 1440 kN. Tem que ser igual a 0. Logo, passando para o outro lado, teremos que o meu FYB vale 1440 kN, certo? Então, o que ficou faltando? Ficou faltando achar o momento agora. Para achar o momento, temos que o momento, somatório de momento, tem que ser igual a 0. Essa adoção que eu adotei que seria no sentido horário. Então, o que acontece? O meu momento que eu marquei aqui, o meu desenho que eu fiz, ele está no sentido anti-horário. Então, ele ficou negativo. Por que ele ficou negativo? A minha carga pontual, ela gera no ponto B, ela tem um braço de alavanca. Esse braço de alavanca é de 1,33 metros. Então, vai ser 1440 kN vezes o meu braço de alavanca, que é de 1,33. Esse é o momento que gera no ponto B. E esse momento é positivo. Por quê? Porque se a gente travar um ponto, se a gente segurar o ponto B e pressionar para baixo o 1440, com 1440, no sentido 1440, a gente vai estar girando a viga no sentido horário. Então, isso é de acordo com o sentido que eu adotei para ser positivo. Então, por isso que meu MB vai ser negativo e o meu momento que a minha carga pontual gera é positivo. Logo, passando por outro lado e multiplicando, fazendo as contas, teremos que vai dar 1920 kN/metro, não quilonewtons por metro, quilonewtons/metro, certo? Então, o exercício é esse. É simples. Você para recapitular, você precisa primeiro pegar o exercício e ver o que exatamente você quer achar, o que o exercício está pedindo. Porque não adianta você ficar fazendo conta e mais conta e é bobeira. Você tem que ir aonde o exercício, o que o exercício realmente quer que você faça. Neste caso, ele queria o ponto B. O que os alunos mais cometem erro é pegar o sistema inteiro e calcular, e ir pelo lado onde ele é apoiado. E, cara, não vai, cara. Vai no ponto que é mais fácil, que é um ponto que você conhece, porque se você cortar uma peça no meio, o mesmo equilíbrio que ele tem do ponto que você cortou para a esquerda é o mesmo que vai ter do ponto que você cortou para a direita. Então o equilíbrio é o mesmo em cada ponto que você colocar. Então usa isso, vai no ponto onde você quer. Se o exercício pede no ponto B, vai direto no ponto B e acha quais são as reações as reações que ele pede. Então a resposta é essa. Eu tenho uma força, o meu YB vai valer 1440 kN, eu tenho uma força no eixo X do ponto B que é 0 newtons e eu tenho um momento no ponto B que é de 1920 kN/metro, certo? Então o exercício é esse, não tem segredo. Às vezes é difícil porque temos que pensar em tanto tipo de resolução, mas é básico, não tem tanta quebra-cabeça com coisa à toa. Então, é essa dica que eu dou. Estuda bastante a questão de convenção de sinal, questão de diagrama de corpo livre, essa questão das relações do triângulo que eu passei, esse macete da área, que você calcula a área, você acha a carga pontual. Então, essa é a dica que eu dou para esse tipo de exercício. É simples, não tem que quebrar a cabeça com isso. Isso é básico. Disso aqui a gente vai levar, para falar a verdade, tipo, eu que faço engenharia civil, cara, isso leva para a vida inteira. Diagrama de corpo livre
montar diagrama de esforços e depois diagrama, ou melhor, aquele plotado, né, que é o gráficozinho dos esforços. Então, cara, estuda isso aí, porque isso aí é a base e com isso aí você vai levar pra vida inteira. Então, galera, foi isso. Esse vídeo que eu demorei um tempo aí pra poder lançar, mas com certeza a galera que tá com dificuldade nisso aí, às vezes, eu penso que pode ter melhorado um pouco a dúvida, mas se tiver mais alguma dúvida é só colocar aí nos comentários que eu vou ler com certeza e posso tirar as dúvidas. Se eu não souber, eu vou procurar como resolver e vou passar para você, beleza? Muito obrigado a você que ficou até aqui, até agora, assistindo essa videoaula, e peço para que você segue o nosso canal aí e passe para os seus amigos que têm dificuldade, para que a mesma dificuldade que você teve e procurou nosso canal, às vezes tem algum amigo que tem. Então, galera, falou, é isso aí. Um abraço.